Agora, eu quero, junto com vocês, olhar então, uma vez que José se rendeu, escolheu fazer o caminho da vida com Deus, não se deixou ser dominado pelo sentimento de rejeição, de ira, de ódio, e passou a viver com Deus, trabalhando com Deus. Eu quero enxergar qual que é a característica marcante que nós encontramos em José, enquanto ele trabalhava com Deus. E sabe que assim, no meu olhar, eu fiquei pensando que mais percebo na história de José como característica de um homem que trabalha com Deus, é que ele, José, vivia a sua vida habitual, a sua vida rotineira de todos os dias, no Egito, em conformidade com o Deus a quem ele havia se rendido. Então eu poderia dizer o seguinte: trabalhamos com Deus, enquanto vivemos nossa vida habitual, a nossa vida rotineira, nosso dia a dia, em conformidade com a vontade de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao 4. O texto está na tela, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor estava com José. Grifa isso, o Senhor estava com José. Nós percebemos que no nosso último encontro, quando nós estávamos falando de José trabalhando para Deus, nós não encontramos esta frase. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, mais uma vez enfatizado, o primeiro texto afirma que o Senhor está com José, agora o próprio Potifar percebe que o Senhor está com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Veja só, José estava trabalhando no Egito, como qualquer outro escravo, vivendo a vida habitual de um escravo. Contudo, o Senhor estava com José. Esta expressão significava que José estava trabalhando com Deus, ele estava numa comunhão agora com Deus, ele estava trabalhando em cooperação com Deus, enquanto vivia a sua vida como escravo no Egito. Ele não estava fazendo nada de diferente do que os demais escravos faziam, mas ele estava trabalhando com Deus, Deus estava com ele enquanto ele vivia o seu dia a dia, enquanto ele estava trabalhando e vivendo a sua vida. José trabalhava durante o dia, e acredito eu que, como todos os demais escravos, descansava durante a noite. Nós somos tendenciosos a crer que somente quem experimenta o sobrenatural de Deus trabalha com Deus. E a Bíblia não narra nenhum acontecimento extraordinário na vida de José. Nenhum anjo surgiu para libertá-lo da escravidão. Não teve nenhum sonho profético da parte de Deus para aquietar o seu coração. Nenhum profeta lhe foi visitar no Egito. Não curou nenhum enfermo. Não expulsou nenhum demônio. A Bíblia apenas afirma que Deus estava com José, enquanto ele vivia a vida comum a qualquer escravo. Com isso, ela quer dizer que Deus o abençoava no Egito, enquanto ele vivia ali. De forma que José, sim, e isso nós podemos afirmar,
servia a Potifar com excelência. Ele vivia e dava o seu melhor no trabalho que lhe havia sido confiado por seu senhor Potifar. E dessa forma, ele trabalhava com Deus. Eles realmente se entregavam. E Potifar notou isso. Tudo que aquele jovem fazia, ele fazia bem feito. Ele ia lavar o copo que o seu senhor tomou o vinho. Ele não pegava a buchinha e fingia que lavava, né? Ah, deixa, estou com, né? Joga lá, sou escravo aqui. Não. Ele ia lá e deixava aquele copo brilhando. Ele tinha o prazer de colocar aquilo num lugar bem colocadinho. Deixava. E Potifar foi observando tudo o que ele fazia. Se ele ia arar a terra, enquanto os outros talvez fossem pegando arado e fazendo de qualquer forma, ele tinha maior cuidado para fazer tudo bem feito. E Potifar notou que ele tinha algo diferente. E Deus então abençoava aquilo que José fazia. José decidiu. Ele se entregou, como eu disse, a Deus. Ele começa uma comunhão com Deus. Então ele decidiu honrar a Deus. E a forma como ele tinha para honrar a Deus era honrar ao seu Senhor. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós falamos muito de adorar a Deus, de abençoar a Deus, mas nós queremos sempre viver com Deus de uma forma meio etérea. Nós queremos, achar que eu vou servir a Deus só cantando e louvando na casa de Deus. Isso é parte de uma reunião que nós fazemos juntos para engrandecer ao nome de Deus, mas o serviço verdadeiro prestado ao Senhor nosso Deus é quando nós amamos as pessoas e as servimos como se fosse o próprio Deus. E nós precisamos que a nossa ficha caia neste sentido, porque um dia, diz Jesus, que nós vamos estar diante dele, ele vai colocar alguns à direita, ele vai colocar outros à esquerda, e ele vai dizer o seguinte: quando eu tive fome, você me deu de comer. Eu não comi as músicas lá na adoração, eu comi a música quando você foi lá fora na rua e me deu de comer. Quando eu estive enfermo, você foi lá me visitar. Quando eu estive preso, você foi na cadeia me visitar. Você me serviu, glória a Deus. Nós precisamos entender que quando nós nos doamos ao outro, quando nos entregamos ao outro, nós honramos e servimos a Deus. Serviço a Deus é isso. Vir numa igreja, cantar, dar glória, é parte de um processo que nós servimos em comunhão e adoração para aprendermos e sairmos e vivermos Cristo lá fora. Nós precisamos aprender com José. Mesmo sendo escravo, ele fazia o melhor, porque ele olhava para o seu Senhor, e ele sabia: eu vou servir este homem chamado Potifar, com todo o meu ser, mas eu vou servir ele, porque assim eu vou servir a Deus. E Deus então o abençoava, e ele caiu na graça de Potifar. Nós trabalhamos com Deus quando colocamos a palavra de Deus em prática em nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Quando nós vivemos de forma a honrar a Deus em tudo que fazemos, em cada papel que assumimos em nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar, a partir do serviço ao próximo. Jesus disse: 2 mandamentos só é necessário: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ame o teu próximo. Eu acho tão interessante, porque às vezes a gente quer viver um cristianismo tão diferente de Jesus. Jesus não ficava nos templos cantando Abba Pai, Abba Pai. Jesus ficava na rua servindo.
Ele saía para a rua, abraçava o enfermo, ele estendia as mãos ao leproso, ele visitava aqueles que não tinham pão, ele multiplicava, ele dava um jeito, mas ele estava entre o povo. E quando ele entrou na sinagoga, era para atender o povo. Quando nós vamos despertar como igreja? A gente precisa acordar. Nós precisamos acordar. Um dia nós vamos chegar lá e Jesus vai olhar. Ele não vai perguntar para você se você cantou o hino 354, se você cantou o 215, se você desafinou ou afinou. Ele vai perguntar se você amou o teu próximo como a ti mesmo, se você chorou com os que choram, se você consolou os que precisavam de consolo, se você visitou o enfermo. E aí ele vai dizer: quando você fez isso, você fez para mim. É assim que se adora a Deus. Nós trabalhamos com Deus. Sabe quando? Quando nós tratamos os nossos inimigos com amor. E o teu inimigo pode estar no seu trabalho, o teu inimigo pode estar na escola, o teu inimigo pode estar na faculdade, o teu inimigo pode estar na vizinhança, o teu inimigo pode estar na igreja. Verdade, né? A Bíblia diz que tem joio e trigo dentro da igreja. Pode ser que o teu inimigo esteja aqui na igreja. Eu não sei onde está o teu inimigo, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Preste atenção nesse PowerPoint. Este senhor é o ministro da Educação. O nome dele é bíblico, né? Abraão. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Bom, este ministro da Educação, ele sempre cita a Bíblia. Ele sempre fala da Bíblia, em todos os seus discursos. O que para nós, a primeira impressão é muito boa, né? Poxa, nós temos um ministro da Educação que gosta de ter a Bíblia como referência. Inclusive, quando ele foi estabelecido, né, como ministro, ele fez citações também da Bíblia e diz que a Bíblia é a referência dele. Recentemente, ele fez várias publicações, está escrito aqui, ó, tá, zombando da possibilidade da presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, estar com o coronavírus. A Priscila Cruz, não conheço assim também, mas é uma, vamos dizer aos olhos dele, inimiga, porque ela está sempre atacando a posição dele como ministro. Então ele não se sente à vontade com ela, não é? Se ela tem um lado partidário, petista ou não, isso não vem ao caso. Mas como uma pessoa que costuma falar do amor de Deus, citar o amor de Deus, se alegra na possibilidade de que alguém está enfermo. E aí ele faz uma citação no seu Twitter. Eu postei porque para vocês verem que não é, foi agora essa semana, 10 de março. Ele usou o Salmo para desejar para ela o mal. O Senhor fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Como quem estava dizendo, Deus vai te destruir, está vendo? Você está pegando coronavírus porque Deus está pesando a sua mão, que você é minha inimiga. O que eu estou querendo mostrar, queridos, é que esse não é o tipo de evangelho que nós devemos viver. Essa não é a postura que nós, cristãos, devemos ter. Nós não estamos aqui para ficar lutando contra a carne, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que caminhos nós estamos escolhendo como igreja? Que caminhos nós estamos escolhendo como cristãos?
Como nós podemos usar a palavra de Deus para atacar, sendo Deus um Deus de amor. Então, nós amamos, vamos ver se vai dar certo, e servimos a Deus quando nós amamos nossos inimigos e oramos por eles. Quando nós abençoamos os que nos amaldiçoam, e bendizemos, né, os que te maldizem. Se alguém te ataca, abraça, sorria, deseja paz, ame. Não use o nome de Deus para atacar as pessoas. Nós estamos correndo o perigo como igreja e cristãos de fazermos o mesmo que os nossos pais no passado fizeram. Daqui a pouco nós estamos condenando pessoas em nome de Deus. Nós vamos estar matando pessoas em nome de Deus. Que igreja é essa? Nós trabalhamos com Deus, enquanto nós vivemos nossa vida habitual em conformidade com a vontade de Deus. Maridos, amem suas esposas e tratem com... Enquanto você é marido, ame suas esposas, tratem elas com honra. É assim que você trabalha com Deus. Esposas, sejam submissas aos seus maridos e respeitem seus maridos. É isso que a Bíblia diz. É assim que você trabalha com Deus. Não precisa descer um anjo para falar isso para você, está na Bíblia. É assim que você trabalha com Deus, amado. Maridos, obedeçam. Vivemos a nossa vida entre irmãos. Considere seu irmão superior a você. Para de maltratar seu irmão. Para de achar que você é superior a ele. Paulo escreve isso. Considere seu irmão superior a você. Sirva seus irmãos com o seu dom. Deus te deu dons. Sirva na igreja. Sirva seus irmãos com o seu dom. Perdoe todo aquele que te ferir. Busque ter paz com todos. Isso é viver e trabalhar com Deus. No seu dia a dia, quando você está no seu trabalho, se você é empregado, funcionário, obedeça a seu chefe, honre o salário que ele lhe paga. Ah, não, lá no meu trabalho eu quero ficar evangelizando. Não é a hora de você evangelizar. Na hora do teu almoço, talvez você possa evangelizar. Na hora que você está dentro do seu trabalho, honre o salário que o teu chefe paga ali para você. Trabalhe. Faça o melhor, como você faz para Deus. Você é patrão? Você está aqui, você é patrão? Honre o seu empregado, o seu funcionário, com um salário justo. Como, às vezes você fala, eu honro a forma de você honrar seu funcionário é pagar o que ele merece, com justiça. A Bíblia nos ensina, eduque seus filhos no caminho. Não provoqueis a ira de vossos filhos. Filhos, obedeçam a vossos pais. Honrem seus pais quando estes se tornarem velhos, idosos. É assim que se vive o cristianismo. Simples assim. É assim que honramos a Deus, é assim que nós trabalhamos com Deus. Mas Jesus nos pede para que nós o quê? Façamos discípulos. Faça discípulos. Ensina tudo isso a outras pessoas. Testemunhe sobre Cristo, tenho dito sempre, através de discursos e ações. Ore, seja dizimista, frequente a igreja, se envolva nos ministérios da sua igreja, se envolva no GPS. Gente, é tão simples, é tão simples. Será que precisa descer um anjo do céu para falar isso para você? A Bíblia já nos trouxe isso, a Bíblia já nos revela tudo isso, a Bíblia já nos diz, então vamos apenas obedecer. É assim que se trabalha com Deus, obedecendo, porque discípulos obedecem, seguidores não, discípulos obedecem. O que eu estou querendo dizer é que trabalhamos com Deus, enquanto realizamos as diversas tarefas do dia a dia, nos diversos papéis de nossas vidas.
em conformidade, então, com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando nos rendemos a Deus, nós ganhamos o conhecimento de quem somos. Nos encontramos em Cristo e descobrimos, então, o propósito de nossa existência. Conseguimos discernir cada momento de nossa história, cada papel que exercemos dentro da nossa história, e como Deus quer nos usar em cada um destes papéis. Então, quando eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui como pastor desta igreja, e eu preciso exercer o papel de pastor que Deus espera de mim, segundo a vontade dele. Quando eu estou lá na minha casa, eu sou marido da Silvana, eu preciso exercer o papel de marido e esposo, como Deus espera de mim. Quando eu estou com meus filhos, e eu sou pai, eu preciso exercer o papel de pai, como Deus espera de mim. Em cada momento da história eu me compreendo e me vejo nas mãos de Deus, e estou com Deus seguro, para poder caminhar e realizar a sua vontade. É assim que se vive com Deus. Eu concluo dizendo que trabalhar com Deus, mais uma vez reafirmo, não é algo transcendental, não é algo místico, que exige de nós um longo período de meditação contemplativa, ou um chamado sobrenatural. Trabalhar com Deus não é algo somente para pastores, ou missionários. Todos nós somos chamados, todos recebemos a missão de Deus, para fazer discípulos, batizar vidas, para ser pai, mãe, enfim, para cumprirmos tudo aquilo que Ele nos ensinou. Portanto, trabalhar com Deus é um privilégio dado a todos nós. E trabalhar com Deus é simplesmente fazer o que Ele disse para ser feito, só isso. Né? Enquanto você está vivendo o dia a dia da sua vida. Enquanto você está fazendo o que Ele diz para ser feito, e você está vivendo o dia a dia da sua vida, Ele vai conduzindo a sua vida. Se Ele quiser te levar para a África, Ele vai acabar te levando para a África. Se Ele quiser, Ele vai te levar para cá ou para lá, Ele vai, só vai confiando, vai fazendo o melhor de você. O resto Ele faz. Trabalhar para Deus é simplesmente se reconhecer como servo de Deus em todos os papéis desempenhados por você durante a sua vida. Em cada papel, trabalhe com excelência. Faça como quem faz a Deus e não a homens. Somente rendido a Deus, você vai conseguir viver trabalhando com Ele em todos os papéis da sua vida. Só assim você vai ser um cooperador com Deus. Sem culpa, sem medo, porque quem está rendido aos pés de Jesus tem consciência de cada papel na história e na sua história. Viva a vida então, trabalhando com Deus. Viva a vida rendida aos pés de Jesus. Confie nele, e tudo Ele fará. Feche os teus olhos.